Quando a gente começa a falar sobre investimento, muitas dúvidas acabam surgindo. Entre elas, as mais frequentes são qual o investimento com maior rentabilidade e até mesmo qual o investimento com maior segurança. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do canal Rentabiliza, e esse é mais um vídeo do canal. Bom pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre uma das melhores alternativas de investimento para esse ano de 2020. Bom, então para a gente começar, vamos separar esse vídeo em 3 tópicos, que o primeiro seria entender seu perfil de investidor, o segundo, tipos de investimento e por fim o terceiro, entender o momento da economia. Bom, então vamos lá. Começando por esse primeiro tópico, que seria entender seu perfil de investidor, quando a gente começa a fazer os nossos primeiros investimentos, a gente tem que ter antes bem claro e objetivo na nossa cabeça qual é o destino que a gente quer dar para o nosso dinheiro. Então, entender o nosso perfil de investidor ajuda bastante para a gente identificar qual é o tipo de investimento que se identifica ao nosso perfil de investidor. Então, no mundo dos investimentos, a gente geralmente utiliza 3 perfis como base para a gente se identificar, que seriam os perfis conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado ou agressivo. Vou estar lendo um pouquinho a descrição de cada um para vocês. No perfil conservador, diz o seguinte: esse perfil é para investidores que não estão dispostos a colocar seu patrimônio sob risco. Sendo assim, a rentabilidade é pequena devido ao baixo risco de exposição. Então, no caso, geralmente, esse perfil de investidor conservador geralmente são aqueles investidores que estão começando no mercado, aqueles investidores que estão geralmente começam a expor seu patrimônio, só que eles querem ter uma segurança maior, eles não estão dispostos a colocar nenhuma parte do seu patrimônio sob risco. No caso, continuando, a gente tem o perfil moderado, que diz o seguinte: para esse perfil, é comum que o investidor diversifique os tipos de investimentos, procurando uma rentabilidade maior que a média do mercado. Porém, ele não expõe totalmente seu patrimônio a risco. É comum que o investidor exponha uma parte mínima do seu patrimônio. Então, bom, já disse tudo. O perfil moderado, ele é um pouquinho da mescla do perfil conservador com o perfil arrojado ou agressivo. Então, geralmente são aqueles tipos de investidores que já são um pouquinho mais experientes no mercado e eles querem, no caso, expor uma pequena parte do seu patrimônio a risco. Eles querem buscar uma rentabilidade um pouquinho maior que o mercado. Porém, eles não colocam o patrimônio inteiro sob risco. Eles expõem só uma pequena parte para ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Eles acabam fazendo essa mescla de segurança com um pouquinho de risco. E por fim, a gente tem o perfil arrojado ou agressivo. Nesse último perfil, temos investidores que assumem riscos mais altos, procurando a maior rentabilidade possível. Entendem que a oscilação do mercado pode suavizar no médio e longo prazo. Então, nesse último perfil, geralmente são aqueles investidores muito mais experientes. São aqueles investidores que têm estômago para lidar com o mercado financeiro. Eles entendem a oscilação do mercado, no caso, no mercado financeiro. Eles entendem essa oscilação e isso não preocupa ele. Geralmente, eles querem buscar a maior rentabilidade possível, porém, eles assumem esse risco total. Então, agora, entrando no segundo tópico, que seria tipos de investimento, a partir do momento que a gente já tem o nosso perfil de investidor definido, a gente precisa saber quais são os tipos de investimento que o mercado tem a oferecer para a gente. Então, seriam quais os produtos que a gente vai investir o nosso dinheiro. Bom, a gente tem 2 tipos de padrão de investimento que a gente vai fazer as seguintes distinções. Então, no caso, o primeiro seria a renda fixa, seriam para aquelas aplicações que já têm as regras de remuneração definida antes da aplicação. Bom, como assim? Como que funciona isso? Então, para as aplicações de renda fixa, antes da gente investir o nosso dinheiro, a gente já sabe qual é o valor que a gente vai ter no final da aplicação. Então, a gente investe nosso dinheiro durante um determinado período, assim que a gente investe, a gente já sabe quanto a gente vai ter no final da aplicação. Já na renda variável, esses tipos de investimento, a gente não tem uma rentabilidade garantida. Então, a gente não tem um retorno garantido quando a gente faz a aplicação. Esse retorno pode ser positivo ou negativo. Então, a gente pode investir, a gente pode ter um retorno positivo, assim como a gente pode investir aquele determinado valor e ter um retorno negativo. A gente pode perder
um pouco do que a gente investiu ou até mesmo tudo. Agora entrando nesse último tópico, que seria entender o momento atual da economia, a partir do momento que a gente já tem definido o nosso perfil de investidor e a gente já entendeu os tipos de investimento que o mercado tem a oferecer para a gente e os produtos que a gente vai estar investindo o nosso dinheiro, a gente precisa entender o momento atual da economia. No caso, no ano passado, no ano de 2019, a gente teve perspectivas boas para a economia local e para a economia global. Já nesse ano de 2020, a economia global passa por um momento delicado. Um dos principais motivos é a disseminação do vírus recém-descoberto Covid-19, mais conhecido como coronavírus. O novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Daí para frente, o vírus foi se disseminando. No dia 11 de 3 de 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia de coronavírus. No dia de hoje, dia 26 de 3 de 2020, que eu estou gravando esse vídeo, puxando esses dados atualizados, o número de casos do Covid-19 já são mais de 413 mil. O número de mortos já são mais de 18 mil. O número de casos confirmados no Brasil é de 2.433 e 57 mortos. Esse fator está impactando a economia mundial. Vale lembrar que a gente tem que olhar também para a taxa básica de juros, a Selic aqui no Brasil, que foi reduzida recentemente pelo Banco Central. No caso agora ela está numa porcentagem de 3,75% ao ano. Então, no caso, para os rendimentos e aplicações de renda fixa, geralmente eles têm uma rentabilidade próxima ou, no caso... Vale lembrar também que nós temos que olhar para a taxa básica de juros, da Selic aqui no Brasil. No caso, ela foi reduzida recentemente pelo Banco Central e ela está numa porcentagem de 3,75% ao ano. Geralmente, a gente tem que parar para analisar porque as aplicações e os investimentos de renda fixa, geralmente eles têm uma rentabilidade proporcional à taxa Selic ou um pouquinho superior. Então, nesse caso, a gente fazendo uma conclusão, os investimentos em renda variável tendem a ter a rentabilidade superior aos investimentos em renda fixa. Isso não significa que a gente está recomendando para vocês investirem em renda variável, pelo contrário, independente de qual tipo de investimento você for aplicar, você tem que pesquisar, tem que estudar e ver se seu perfil se identifica com esse tipo de investimento. Bom, pessoal, então para finalizar, a gente falou aqui sobre entender seu perfil de investidor, falou também sobre os tipos de investimento e falamos também um pouquinho sobre o momento atual e delicado da nossa economia. Então, eu vou pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, deixarem um like, ativarem os sininhos de notificação. Lembrando também que para o pessoal que quer fazer o teste de perfil de investidor, se vocês colocarem na internet, no Google, teste de perfil de investidor, vocês vão conseguir estar fazendo esse teste. Geralmente vocês conseguem encontrar ele na corretora de vocês, que seria a plataforma que, no caso, dá o suporte para você fazer seus investimentos, ou até mesmo no Google, se você digitar, você consegue estar acessando e fazendo esses testes. Mas, para finalizar isso, eu gostaria de pedir então novamente o like de vocês, para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e compartilharem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tudo bem? Então eu espero vocês no próximo vídeo.